Então vamos aumentar a maturidade aí da nossa palestra, começando no horário. Este ano eu praticamente reservei para palestrar basicamente sobre o KMM. Uma palestra compacta dessa daqui eu ministrei lá no Agile Trends no começo do ano. E possivelmente no Agile Brasil, eu vou falar também um pouco sobre isso. Lá no Agile Brasil vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né? Vai ser um pouco mais com interação das pessoas e tal. E acho que a principal razão de trazer o KMM para um evento de ágil é para tirar os mitos. Eu tenho notado na comunidade ágil em geral que as pessoas estão criticando o negócio sem ter o mínimo conhecimento a respeito. Uma maturidade baixa. Palestrante que esquece o celular ligado. Pronto. Desculpem. E as críticas que têm surgido é simplesmente por uma correlação que, na minha opinião, é espúria de achar que o KMM, modelo de maturidade é algo que a gente já tentou antes, porque o CMMI não funcionou, e esse tipo de conversa. Tá? Então, o objetivo principal do que eu tenho falado no mercado esse ano é para tentar tirar mito, para tentar mostrar como que a sua organização pode se beneficiar do KMM. E vou tentar mostrar também por que ele é útil, por que ele vai auxiliar as empresas a terem melhores resultados econômicos, terem melhor comportamento, as pessoas também serem mais respeitadas e por aí vai. Tá? Bom, vamos começar. Primeiro, um assessment bem rápido. Primeira pergunta: quem aqui já usa Kanban? Levanta a mão. Nossa, quase todo mundo? Ótimo. Quem já fez treinamento KMP1? Levanta a mão. Bastante gente também. Muito bom. Agora, quem já fez o KMP1 e KMP2? Quem aqui já tem a designação da Lincoln University de KMP? Levanta a mão. Ninguém? Legal. Bom, se ninguém é KMP, acho que nem vale a pena perguntar quem é KCP, porque um depende do outro, né? Mas vamos lá, só para eu saber um pouquinho sobre vocês. Pessoal, é o seguinte. Quem aqui gosta de administrar bem as suas finanças pessoais? Levanta a mão. Ótimo. Olha, muitas pessoas. Gostar é uma coisa, né? Fazer direito é outra, né? Isso. Eu tô com uma pessoa aqui, que é a Ana. A Ana é estagiária. E ela quer viajar para Dubai e ela tem uma dívida de 15 mil reais. Tá claro? Ela gasta 50% do que ela ganha com balada. Tá? E tá devendo 15 mil reais. Alguém já se viu nessa situação? Não precisa levantar a mão, tá? Alguém já se viu nessa situação? Alguma vez na vida? Tá, vamos falar sobre um outro cara aqui, ó, o Igor. O Igor, ele tem 30 anos, ele é analista de marketing, ele não tem patrimônio nenhum, ele não investe na carreira dele e mora com os pais que são aposentados. Pergunta, pessoal, 30 anos ali, ele tá numa situação legal, esse cara? Eu acho que ele tá um pouquinho melhor que a Ana, concorda comigo? Pelo menos ele não deve nada. Pelo menos ele não deve. Tá? A gente não sabe muito sobre o estilo de vida dele, porém, a gente sabe que ele tá morando com os pais. Agora eu quero mostrar um outro cara para vocês aqui, que é o João. O João tem 45 anos, ele é CIO, ele tem um patrimônio de 1 milhão de reais, ele tem uma carteira hoje, cara, com 90% em renda fixa e ele quer se aposentar aos 55. Tá? Além do João, do Igor e da Ana, eu quero mostrar para vocês também a Rita. A Rita tem 40 anos, ela é empresária, ela tem um patrimônio de 45 milhões de reais e faz parte, né, dos ativos dela, um conglomerado que tem 4 empresas e ela tem 15 milhões em investimentos. Tá claro? Muitos de vocês falaram aí que gostam de administrar bem as finanças pessoais.
Aí eu mostrei para vocês ali 4 cenários. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, cara. A situação da Ana é levemente parecida com a situação da Rita? O que vocês acham? Deixa eu fazer uma outra pergunta agora, que essa é interessante e tem a ver, cara, com o modelo de maturidade que a gente quer propor para o mercado. Vocês que gostam de administrar bem as finanças pessoais, vocês estão aptos a dar conselhos para a Rita sobre a administração das finanças pessoais? Você seria um cara que, olha, Rita, eu acho que você tem que administrar melhor o seu dinheiro. Você teria essa pachorra de falar para a Rita? Creio que não, né? Creio que não. Agora, o que vocês poderiam falar para o Igor, por exemplo? Alguém tem uma sugestão aí de finanças pessoais para o... Quer dizer, desculpa, para o João. Pro João. Alguém tem uma dica aí para dar para o João? Economiza? Acho que o que estaria na cara ali, pessoal, é que renda fixa hoje no Brasil não está pagando mais nada. E talvez falar para ele, talvez, ou arriscar mais, ou investir em outras coisas. Tá? Se ele tem essa meta de se aposentar com 55 anos, hoje no Brasil renda fixa não é mais uma estratégia segura. Tá claro? As empresas, pessoal, têm panoramas diferentes. E, logicamente, que o conselho que nós vamos dar para uma pessoa que está na situação da Ana vai ser diferente do conselho que a gente vai dar para uma pessoa que está na situação da Rita ou do Igor. Tá claro? E essa é a principal razão do modelo KMM existir. Nós, na comunidade de Kanban, estudamos e vimos que organizações têm diferentes maturidades e, logicamente, que como você vai guiar essas organizações para uma maturidade maior, vai ser, logicamente, diferente, tem que ser adequado ao nível de maturidade que ela se encontra. A maneira como você vai fazer coaching, a maneira como você vai tentar mudar um banco, qualquer instituição financeira, uma seguradora, uma telecom, não é a mesma forma como você vai lidar com uma startup ou com uma empresa de produto que já tem um mercado estabelecido ou não. Tá? Então, diferentes tipos de maturidade vão requerer, talvez, orientações diferentes. Tá? Bom, isso aqui fala para nós por que a gente precisa do modelo de maturidade. Tá? Porque, principalmente, a forma como a gente vai propor a mudança, a forma como a gente vai estimular a mudança é diferente, baseada na maturidade das empresas. Hoje em dia, o que eu tenho notado, pessoal, e para falar a verdade, uma das críticas que eu tenho exatamente ao movimento ágil em geral, é que o único conselho que eles dão é seja ágil. Tá legal? Seja ágil. E vai ter algumas organizações que vão aceitar esse simples conselho, outras não. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui várias organizações que eu tive contato e elas se enquadram em diferentes tipos de maturidade. Agora, antes disso, eu vou fazer uma leve, né? Como eu fiz o assessment com vocês e vi que muita gente tem algum conhecimento de Kanban, eu vou gastar aqui mais ou menos uns 4 slides só fazendo uma breve revisão. O Kanban, pessoal, eu gosto muito dele, principalmente pela questão da dinâmica social. Eu gosto do Kanban principalmente porque eu vejo as pessoas colaborando na frente desse quadro, eu vejo as pessoas tendo conversas na frente desse quadro, e isso vai fazer com que a organização mude, isso vai fomentar a mudança. Se você for pegar a literatura mais básica de Kanban, que é o livro azul do David Anderson, ele vai falar logo nos primeiros capítulos que ele não sabia que, usando as práticas do Kanban, ia fomentar a mudança. Ele não sabia, cara, que projetar o trabalho na parede ia fazer com que a mudança acontecesse, ia fazer com que o processo evoluísse. Tá claro? Então, se você perguntar para mim, cara, qual que é o aspecto mais básico do Kanban, a visualização é muito importante no Kanban. Porque a gente olha que a visualização, uma frase célebre do Carl Scotland é: você não consegue influenciar o que você não consegue ver. Tá? Agora, esse slide aqui, cara, eu tenho falado sobre esse slide, acho que quem já conhece esse slide aqui, levanta a mão, pessoal. Bastante gente, quase 20% da sala. Tá? Tem uma mudança nesse slide aqui. Esse slide eu uso para explicar, olha, quando você faz uma mudança muito grande, aquilo que a gente chama
de Kaikaku, isso aí é um termo, né, que surgiu do Lean e também foi usado pela comunidade Kanban, agora está sendo usado também pela comunidade Ágil. É a mudança grande, é a mudança revolucionária, é a mudança de estratégia, é a mudança de mercado, tá? É uma grande mudança que está sendo imposta para a organização. Todo mundo sabe que uma grande mudança vai ter uma perda de capacidade, e o que a gente quer fazer com o Kanban não é isso. O que a gente quer fazer com o Kanban é mudança evolucionária. E a mudança que eu fiz nesse gráfico tá, primeiro, agora eu coloco que a mudança evolucionária ela é mais rápida, ela não precisa de um grande planejamento. E uma outra mudança que eu fiz nesse gráfico é, a partir do momento que você conseguiu fazer pequenas mudanças, aí sim você vai ter um DNA que vai permitir grandes mudanças. É o que a gente tem observado, né, com os estudos de caso que a gente tem do KMM. Tá? Só organizações maduras conseguem fazer grandes mudanças. Tem uma frase que está no nosso treinamento, né, do KMP2, que só os desavisados, os desesperados, os corajosos conseguem fazer grandes mudanças. Tá? Buscam grandes mudanças. E isso aqui foi uma mudança que foi, no desenho, né, essa mudança ela foi colocada exatamente por nossa perspectiva com relação ao KMM. Organizações de maturidade 4, de maturidade 5, de maturidade 6, elas conseguem fazer grandes mudanças porque, principalmente, elas já aprenderam a fazer pequenas mudanças. Tá? Bom, vamos continuar. Quando a gente mostra uma foto de um Kanban, um problema que nós temos com isso é que a gente não consegue enxergar o movimento. Então eu peguei um pedaço do meu treinamento com a MP1 e quem já fez meu treinamento sabe que tem um jogo, né? Tem um jogo de tabuleiro que simula uma empresa usando o Kanban. E uma coisa que é interessante a gente ver no quadro é o movimento. É você ver as coisas andando, as coisas acontecendo. E vamos dar uma olhada como é que essa empresa aqui está indo, tá? Tem as pessoas aqui trabalhando, tem as demandas aqui fluindo. Eu quero que vocês digam para mim, cara, onde é que vocês estão imaginando que está o gargalo? Qual que é a cor da etapa gargalo? Vermelho, né? Tá claro de você ver isso. Para falar a verdade, vocês estão vendo que eles continuam alimentando o sistema e o gargalo aqui bonitão, né? Olha lá, vai cair da mesa o próximo, acho, cara. E as demandas estão paradas aqui. Olha o que aconteceu aqui agora. Tem um vácuo aqui, ó, no meio. Pessoal, quem já fez o meu treinamento sabe que o Kaizen Game, que é esse jogo aqui, ele simula basicamente uma transição de maturidade 1 para maturidade 3. Ou, para falar a verdade, de maturidade 0 para maturidade 3. Tá? Vocês vão notar aqui na animação que vai chegar um momento que eles vão limitar o IP, e aí vai parar de ter vácuos aqui dentro do seu processo. Vai começar a ter o quê? Fluidez. Fluidez. Quem conhece um pouco de Kanban sabe o quê? Que Kanban é sobre fluxo. A ideia do Kanban é pare de começar, começa a terminar. Isso, para falar a verdade, é só uma forma bonita, né? Só um slogan de você dizer o que eu quero é acelerar a minha entrega de valor. Eu quero, na verdade, fazer com que a minha empresa tenha fluxo. Tá? Vamos ver se agora eles limitaram o IP. Ainda não. Esse grupo aqui em particular demorou para limitar o IP. Esse destaque é importante, tá? A cerveja é opcional no treinamento. Isso aqui, na verdade, era uma turma especial que permitia cerveja durante o treinamento, tá? Aqui nós estamos vendo um expedite fluindo, ó. Esse expedite em particular, ele passou rápido pelo fluxo, né? Agora, o que a gente está vendo nesse grupo aqui jogando é que vocês estão notando que quanto mais eles enxergam o fluxo acontecer, mais eles ganham conhecimento sobre o fluxo, mais eles entendem o processo deles. Tá? O vídeo está demorando um pouquinho mais do que eu pensei para eles limitarem o IP e para vocês começarem a ver o fluxo funcionar. Mas vocês estão olhando agora, agora sim, ó, o IP limitado. Vocês estão notando agora que o gargalo já foi resolvido, tá? Eles estão tendo uma fluidez maior. Vocês estão notando que aquilo que começa terminado, eles não estão mais enchendo, entulhando, né, as coisas dentro do IP deles. Isso seria basicamente o que você veria no seu quadro quando você estivesse fazendo uma transição de uma maturidade 1 para uma maturidade 2. Um dos valores da maturidade 2 é
Fluxo, você enxerga o fluxo acontecendo. Tá? Bom, se você quiser ensinar para alguém Kanban, você vai usar basicamente esses dois slides, tá? Os princípios e práticas do Kanban. Primeiro princípio fundamental do Kanban. Comece com o que você faz hoje. O teu ponto de partida atual é onde você vai começar. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou estar daqui 6 meses? Cara, o Kanban não te dá essa resposta. Tá, daqui 6 meses você não vai poder dizer, cara, que você está em maturidade 2, que você vai estar em maturidade 3, porque uma das coisas que eu costumo falar bastante é o seguinte, cara, o Kanban não está no mundo das ideias, o Kanban está no mundo da realidade. O Kanban sempre ele é mais eficiente quando ele está o tempo todo colado na realidade. Para falar a verdade, a filosofia que o Kanban segue, né, está aqui dispostas nos princípios, né, é que o seu ponto de partida é hoje. Tá claro? E você vai começar a arrumar a casa a partir do ponto de partida. Possivelmente, pessoal, acredito que dentro dessa sala deva ter algumas pessoas, algumas organizações aqui dentro que estão em maturidade 2, que estão em maturidade 3. Só que nós partimos da filosofia que tudo pode ser melhorado. Então, o seu ponto de partida é hoje, o teu ponto de partida é a realidade atual. É uma das coisas que eu vejo muito diferente do Kanban para o ágil. Pessoal, no Kanban, cara, não existe o nirvana. Não existe o mundo ideal. Não existe, cara, um momento no Kanban que você fala sou ágil ou, sei lá, sou robusto. Não existe isso no Kanban. Tá? O Kanban é, o seu ponto de partida é hoje. E o que você faz com essa realidade? O que você faz para mudar o seu estado atual? Concordo em buscar abordagem evolucionária. Como falei, o Kanban não propõe a ideia de uma revolução no processo, não propõe uma ideia de um kaikaku. A ideia do Kanban é Kaizen, mudança evolucionária. E esse ponto aqui é interessante, cara. Pouco falado. E essa é uma das razões do tema do Lean Kanban Brasil desse ano ser falar sobre essa liderança. Pessoal, o Kanban não faz nada, cara. O Kanban ele não pode nem ser glorificado e nem ser culpado das coisas. Porque o Kanban somente é uma lente, só é uma forma de você ver o processo. Algumas pessoas têm colocado o Kanban, cara, no mesmo saco que Safe, no mesmo saco que Cascata, tá? No mesmo saco que... Pessoal, é o seguinte, o Kanban, para fomentar a mudança, nós acreditamos no Kanban que precisa de um ato de liderança. Precisa de uma pessoa com skin in the game, que vá lá, olhe as coisas. E essa é uma realidade que vocês viram até no jogo. As pessoas ali estavam tomando decisões, as pessoas ali estavam tentando tomar uma ação para resolver um gargalo, para que o quadro não tenha bolhas, não tenha espaço em branco, tenha fluxo. E sempre vai depender do que? Das pessoas. O tema do Lean Kanban Brasil desse ano é exatamente sobre aços de liderança desempenhados por pessoas como vocês, porque o que nós temos observado no mercado é exatamente isso. Não é o Kanban que está fazendo as coisas. É geralmente uma pessoa que, como eu falei, tem a pele em jogo, tem skin in the game, que está usando o Kanban simplesmente como uma ferramenta. Mas é lógico, cara, que o mérito, mais de 90% do mérito é das pessoas. É o líder, é o gestor que está lá tomando decisões acertadas para fazer o fluxo acontecer. Bom, as práticas estão aqui. Visualize limite de trabalho em progresso, mestre, gerencia o fluxo. E o que o Kanban tem de diferente nas práticas, né? O Kanban é um método sem metodologia. O Kanban é um método que ele é totalmente orientado somente às práticas, mas ele não fala como que você vai implementar. O Kanban não entra no mérito, cara, de como que você vai visualizar. Um quadro com post-its é muito bom, mas se você quiser, cara, visualizar utilizando ferramenta digital, quiser usar uma planilha Excel, quiser usar, sei lá, cara, Lego, você pode usar. Tá claro? O Kanban é um método sem metodologia. E o KMM também segue essa mesma filosofia. O KMM não fala para você o que você quer, o que você tem que fazer, o KMM fala aonde você está. Tá? Bom, isso aqui também é um desenho que as pessoas também desconhecem a respeito do Kanban. Esse desenho aqui é engraçado, porque ele fala sobre cadência, sobre feedback loop. Todo mundo geralmente acredita que feedback loop é importante, né? Que ciclo de feedback é importante. E quando a gente pega e mostra um quadro desse, tem algumas pessoas que têm alergia a ver quadradinhos com setinhas e falam, isso aí é igual RUP, isso aí é igual Safe, é a mesma coisa. Mas não, se você estudar um pouquinho mais profundamente, você vai notar que isso aqui somente é
como que os ciclos de feedback do Kanban se relacionam para que gere evolução, para que gere melhoria de processo. Tá? Pergunta agora, participação de vocês. Se você fosse avaliar a maturidade numa organização, quais critérios que vocês usariam? Pode falar alguns para mim, Zé. Agora é um momento de participação forçada de vocês. Oi? Work in progress e lead time? Work in progress e lead time, a quantidade de coisa que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Tá. Mas por quê, cara? Por que o seu cliente se interessaria? Por lead time você tem razão, né? Lead time interessa ao cliente. Concordo. Tá? Na verdade, o resultado final para o cliente com work in progress maior é pior. Porque você começa a entregar com menos qualidade. Sim. É isso que é o impacto que gera para o cliente, na minha visão. Ah, mas então você está falando uma outra coisa, então. Se você for no nível mais alto, você está falando de satisfação do cliente. Concorda comigo? Satisfação do cliente. O cliente mesmo, cara, ele não liga se você está entulhado de coisa para fazer lá. Ele quer o pedido dele atendido. No prazo. Ele quer a necessidade dele atendida. Satisfação do cliente é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Concorda comigo? Organizações mais maduras vão satisfazer mais o cliente. O que mais, pessoal? Oi? Se a sua empresa já começa a usar dados e métricas também já é uma boa forma de começar, se ela visualiza o trabalho de alguma forma, acho que eu já avaliaria dessa forma. Vocês estão voltando toda a colocação para práticas. E essa é uma coisa exatamente que o KMM quer fugir. Por que dados, cara? Por que métricas? Porque eu só consigo melhorar o que eu meço, né? O que eu entendo, aonde precisa melhorar. Desculpa, cara, tá sendo... Eu não gosto tanto do método socrático, tá? Mas melhorar para quê? Aí depende do objetivo, para ganhar mais dinheiro, para ter time de marketing ganhar melhor. dinheiro. Essa pergunta pode ser até meio controversa para algumas pessoas. Vocês concordam que organizações que têm mais sucesso ganham mais dinheiro? Não concordam? Não? Tá, então, vocês estão dizendo que a situação financeira, por exemplo, da Ana e da Rita eram correlatas? Ou não? Tá. Pessoal, no modelo KMM, se você está tendo resultado econômico, diz que você é uma empresa mais madura. Tá? Diz que é uma empresa mais madura. Tá, ok? Mais tem algum outro fator aí que queira colocar? A gente colocou satisfação no cliente, a gente colocou resultado econômico. Oi. Participação da equipe no processo de transformação do trabalho. Cara, acho que você não precisa correr não, cara. Deixa que eu vou repetir o que a pessoa falasse. Tá bom. Senão você vai ficar cansado, né? Tá bom. Participação da equipe. Cara, a gente coloca isso de um outro jeito no KMM. Respeito às pessoas. Respeito às pessoas. Estamos usando o conceito do Lean. Tá claro? Acho que está faltando mais alguns, pessoal. Que outros critérios a gente poderia dizer, cara, que uma empresa é mais madura que a outra? Qualificação dos profissionais? Eu vou voltar ao método socrático. Por que isso? Tá claro? Capacidade de mudança, cara. Esse acho que eu pensei que as pessoas não iam falar. A gente tem um nome para isso, alinhamento. Alinhamento. Pessoal, o que é alinhamento, cara? Para pensar, cara, o que seria uma empresa que tem alinhamento? O que é uma empresa que não tem alinhamento e uma empresa que tem alinhamento? Fala para mim. É bem simples, pessoal. Oi? Pode falar. Sim. Não só isso. Quando a gente fala sobre alinhamento, a gente está recorrendo um pouco à teoria da gestão militar, vamos dizer assim. Existe uma palavra em alemão que se chama, uma palavra em alemão que é Einheit, que fala sobre essa questão do alinhamento. Tá? Uma organização que é mais madura, ela não só vai conseguir andar numa direção, mas quando ela precisa mudar de direção, ela muda de direção rápido.
Eu não estou falando só de um time mudando de direção, não estou falando somente de uma equipe Scrum consegue mudar de direção. Não, cara, a empresa inteira consegue mudar de direção. É extremamente difícil uma organização ter esse nível de maturidade. Tá? E os exemplos que a gente tem, cara, infelizmente não são exemplos que as pessoas gostam. Porém, cara, a IBM ela conseguiu mudar de identidade 6 vezes na história dela. Tá claro? Esse seria um exemplo de Einheit, esse seria um exemplo de alinhamento. Tá? Falta só um, cara, para a gente terminar. Esse as pessoas também não costumam falar, mas é risco. É exposição ao risco. Tá claro? Então, vocês estão notando que os critérios para nós avaliarmos a maturidade de uma organização utilizando o KMM é extremamente outcome-based. Não é, você faz retrospectiva, você não faz retrospectiva, você tem teste unitário, você não tem teste unitário. É baseado no resultado. É baseado nos outcomes do processo e não como funciona o processo internamente. Tá claro? E para a gente notar essas coisas, para a gente dar forma a essas coisas, nós notamos que o Kanban tem muito a respeito disso. Uma das razões principais, cara, do KMM ter surgido é que lá no princípio, cara, eu tô contando histórias Kanban de 2010, existia duas coisas, cara, era o Kanban de verdade e o Proto Kanban. Tá claro? O Kanban de verdade é o Kanban que está limitado, é o Kanban que a visualização mostra o workflow. Aí nós começamos a olhar um pouco mais e falar, cara, esse Kanban de verdade tem mais coisas nele. Nós notamos que alguns quadros limitavam pelo número de pessoas, outros quadros limitavam no sistema como um todo, outros quadros mostravam o workflow de delivery inteiro. Aí nós notamos, cara, aí veio um cara chamado Patrick Sturge, ele começou a estudar o Kanban Upstream, aí ele começou a notar, cara, que existe uma forma de você mapear não só o delivery, mas também o discovery. E o que aconteceu, pessoal? Começou a surgir um monte de níveis de Kanban. E foi uma das razões do KMM ter surgido por conta disso. Foi pela simples experiência de campo, pela simples experiência do que estava acontecendo com o método Kanban. Tá claro? E o Kanban, ele é focado nesses passos aqui, né? É focado, né, nesses critérios, né? Nas suas implementações mais profundas. Bom, vamos falar um pouco sobre o modelo em si. Tá? O KMM ele é basicamente um mashup entre o Lean TPS, entre o Mission Command, que é essa visão que eu falei para vocês sobre Einheit, sobre alinhamento. Muito disso está na teoria de um cara chamado... eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas eu sei que o nome dele é Chet. Ele que estudou um pouco sobre o modelo do Boyd lá, o OODA Loop, essas coisas, tá? E também um casamento da teoria do antifrágil do Nassim Nicholas Taleb. Tá? Então, o nosso perfil de risco que nós temos numa organização é o modelo do Nassim Nicholas Taleb. As coisas são ou frágeis, ou resilientes, ou robustas, ou antifrágeis. Tá? Então, essa é a nossa classificação com relação a risco. Tá? Uma coisa que eu acho que é importante falar é que uma coisa que eu tenho notado, várias conversas aí em redes sociais, e o Alexei Zeglov, que é o cara que tem estudado isso mais profundamente na nossa comunidade, ele resumiu isso aí num tweet algumas semanas atrás, tá? Pessoal, essa questão de uma coisa ser frágil, ser resiliente, ser robusta e ser antifrágil, essas coisas não são simplesmente adjetivos, tá? Você consegue quantitativamente saber se uma organização é frágil ou se ela é robusta. Você consegue, através dos números, saber a respeito disso. Tá claro? Aí, através de uma matemática muito simples, cara. Como é que a sua empresa ganha dinheiro? Vou dar um exemplo aí, uma empresa de produto qualquer. Como é que a sua empresa ganha dinheiro? A gente tem um software as a service. Ótimo. Cara, se você perder 20% da sua base de usuários, o que acontece com a sua organização? Se o cara responder, quebra, beleza, a sua organização é frágil. Se ele falar, cara, sofre, mas sobrevive. Vou falar, cara, a sua organização é resiliente. Olha, cara, 20% da minha base de usuários, se eu perder, caguei, não vai acontecer nada. Ótimo, sua organização robusta. Tá claro? O modelo, ele tem
7 níveis de maturidade, que vai de 0 até 6. E vamos falar um pouco sobre, principalmente, os níveis mais baixos, tá? Sobre 0, 1 e 2. Tá? Premissa importante, pessoal. O KMM, ele não muda as premissas originais do Kanban. Como eu falei para vocês, cara, comece com o que você faz hoje. E segundo, cara, continua valendo a frase célebre do David Anderson, cara, não existe julgamento no Kanban. Não é, cara, que se você é maturidade 4, você é melhorzinho, cara, do que um cara que é maturidade 2. A gente tem utilizado o modelo KMM como, cara, o que o teu mercado precisa? O teu mercado precisa de previsibilidade? O teu mercado precisa, cara, de clientes contentes com a qualidade do produto que você está entregando? Legal. Então, cara, a sua organização, cara, para ela atender o mercado, para ela sobreviver, ela tem que estar na maturidade 3. Onde você está hoje? Cara, eu não tenho um quadro visualizando o fluxo, as pessoas não colaboram, eu tenho um gerente ditador dizendo o que as pessoas têm que fazer. Legal. Você não tem colaboração, você não tem quadro, você não visualiza o fluxo, não tem respeito às pessoas, cara, você está na maturidade 0. Para você ter os resultados econômicos, para você ter começar a tomar concorrência, começar a vencer no mercado, você tem que estar na maturidade 3. É desse jeito que nós utilizamos o modelo. Tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Eu contei essa história bastante rápido do que é um proto-Kanban, do que é um Kanban Discovery Delivery, o que são as coisas intermediárias e dessa visão que nós tivemos no mercado de vários estilos de Kanban, foi que a gente chegou no modelo de maturidade. Isso aqui é um personal Kanban. Geralmente é um quadro que somente algumas pessoas estão ali colaborando. Um pequeno time, 3, 4 pessoas. É um quadro que não mostra o workflow como um todo. Geralmente é aquele famoso to-do, doing, done, onde você tem uma única pessoa ou você tem um pequeno grupo de pessoas trabalhando ali. A gente chama isso de personal Kanban. Tá? O exemplo que eu tenho disso foi uma iniciativa de um produto digital que eu fiz ano passado. E, pessoal, precisava organizar ali o trabalho entre pessoal do marketing, pessoal de produto e eu trabalhando ali como desenvolvedor. Cara, peguei e coloquei um quadrinho ali. Só para mostrar o que a gente tinha que fazer. Quadro simples. Tá? Épicos e tarefas. Acabou. Essa seria a ideia de um personal Kanban. Apesar do personal Kanban ter esse nome, você pode ter algumas pessoas colaborando no mesmo quadro. Vai continuar chamando personal Kanban. Tá? Se a gente evoluir um pouco, a gente poderia ter, por exemplo, o personal Kanban que eu tenho. Eu chamo esse quadro aqui, cara, carinhosamente para você não esquecer é o quadro Minha Raia, Minha Vida. Tá? Cada pessoa ali tem a sua raia. O workflow dessas pessoas é o mesmo. E aí eu tenho tickets aqui. Pessoal, o que leva uma organização, cara, ter um quadro desse? Geralmente é uma organização que ela quer ver o que cada pessoa está fazendo. É uma organização que possivelmente ela não confia na colaboração das pessoas e é bem provável que você vai ter um gestor, cara, dizendo o que cada um tem que fazer. Ou ele simplesmente se transforma, um nome que eu dei já há mais de 10 anos, o gerente proxy. É aquele cara que fica roteando, né? Olha, esse cara está mais vazio. Esse trabalho só pode ser feito por essa pessoa. Esse trabalho só pode ser feito por essa. E ele fica atuando ali como hub, né, das demandas, né? Esse aqui nós chamamos de Aggregated Personal Kanban. Cara, é uma situação melhor do que essa, né? Que você tem uma pessoa só trabalhando. Mas ainda está evoluindo, né, na maturidade. Outra coisa que eu tenho, por exemplo, é o Team Kanban. Esse aqui é o famoso quadro que o pessoal do mundo ágil usa adoidado. Tem um grupo de pessoas que estão ali colaborando e é um quadro do time. Geralmente esse quadro tem uma tendência a se transformar numa ilha e muitas vezes se transforma nos problemas de escala que o ágil tem. O ágil trabalha com o paradigma do time e o time muitas vezes se torna também um problema para você escalar o ágil. Tá claro? Eu posso ter avatares ali segurando as demandas, quem está em cada coisa e tal, né? Eu posso, por exemplo, limitar o IP pelo número de pessoas. Uma prática que eu vi bastante comum é o pessoal usa aquele quadro imantado e cada pessoa tem o seu imã. E se você tem 3 ímãs por pessoa, você está limitando o IP pelo número de pessoas, concorda comigo? Então essa é uma prática. Se você tem dificuldade de limitar o IP na sua organização, você usar a prática do avatar é algo que ajuda.
Você falou, pessoal? Concorda comigo que não dá para uma pessoa fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Então vamos aqui, cara, colocar 3 ímãs só para cada pessoa. Se alguém precisar de um imã a mais, cara, gera uma discussão para a melhoria do processo. Tá? Às vezes as pessoas ficam muito aficionadas em colocar limite nas colunas, como aparece na maioria dos slides aí, como aparece na maioria das apresentações e tal, ou se você procurar Kanban na internet, todos os resultados de busca do Google Images vai vir limite lá em cima. Mas você pode limitar também pelos avatares. Tá? Você tem esse quadro aqui também, que são as cadências desacopladas, né? Esse aqui é um quadro bastante comum de quando sai um, entra um, ou quando sai dois, entra dois. E, pessoal, vocês estão notando que de um quadro que mapeia uma pessoa para um quadro que tem raias por pessoas, para quadros que estão mostrando um workflow mais completo, vocês estão notando que muitas vezes essa visualização transparece a maturidade da organização. Transparece a maturidade da organização. Tá? O que seria um quadro, cara, de uma organização um pouco mais madura? Isso aqui foi um exemplo que eu coloquei, que o quadro tinha não só backlog, mas tinha débito técnico, tinha porcentagens aqui a respeito de transição, tinha política explícita, né? O que seria um quadro mais end-to-end, né? Esse aqui é um quadro, por exemplo, que ainda é um quadro somente de delivery, só mostra o trabalho de construção, só mostra o trabalho de entrega. Porém, agora o workflow está mais completo. Não é só to-do, do and done. Então, quando você começa a ter a visão do workflow, você começa a descobrir onde é que está o gargalo. Você começa a forçar a colaboração entre 2 grupos especializados, porque as filas ficam mais explícitas. É uma organização mais madura. Tá? Isso aqui, por que a gente chama de Aggregated Team Kanban? Que são 2 Team Kanbans, que é aquele que eu mostrei anteriormente, só que para facilitar a colaboração, para você, na verdade, pessoal, dar uma forçada na colaboração, você coloca os 2 quadros juntos. E isso vai fomentar o quê? Conversa, vai fomentar mudança, vai fomentar a organização ser mais auto-organizada. Tá claro? Esse aqui é um exemplo também da Sul América, né, que tenha esse tipo de estilo de quadro, várias equipes, né, colaborando no mesmo quadro. Para no final, pessoal, você ter aquilo que eu falei para vocês, que seria um quadro mais maduro. Que seria um quadro onde não só o delivery está mapeado, mas também o discovery está mapeado. Eu tenho notado, pessoal, um simplismo extremamente alto. E é uma dificuldade que as pessoas estão tendo exatamente com o Scrum, de imaginar, cara, que todo esse trabalho upstream aqui ele pode ser encapsulado no papel de uma pessoa só, que é o PO. Várias organizações que eu tenho tido contato, ou o PO não está cumprindo o que ele deveria fazer, ou ele está sobrecarregado. Que nós temos notado que organizações mais maduras, elas têm o trabalho de discovery não encapsulado somente numa pessoa, mas o trabalho de discovery também é um workflow. O trabalho de discovery também existem passos, existem rejeições de demandas, existe algo que tem que ser cumprido. Tá claro? Isso aqui seria um quadro que possivelmente, numa organização de maturidade 3. Tá? Possivelmente uma organização de maturidade 3. Onde ela não só sabe como é que é o processo de delivery, como ela também sabe o processo de discovery. Pessoal, se a gente pegar, cara, todos aqueles critérios que eu falei para vocês, de uma maneira bem básica, a maturidade 0, nós dizemos, cara, que a maturidade 0 é uma organização que ela não tem nem sequer, possivelmente, a visualização do fluxo. Geralmente, ela não valoriza sequer a gestão. Ela jamais vai ver, cara, valor no Kanban. Porque possivelmente a forma como essa organização trabalha é completamente individual. Possivelmente, se as coisas dão certo, elas são atribuídas à sorte ou são atribuídas a trabalho heróico de alguém. Tá? Você não tem políticas claras, você não tem um workflow claro. Geralmente o trabalho é extremamente individual. Tá? E essa organização, ela possivelmente, ela não é passível, cara, de melhoria. Por isso que a gente traduziu, cara, maturidade 0 para o português de desconhecido. Você não sabe como é que é o processo ele não é auto-evidente. Uma organização de maturidade 1, ela possivelmente já tem pelo menos a visualização no lugar
mesmo que seja um proto Kanban, mesmo que seja um Kanban bem simples, um Kanban to do doing done, mas ela já tem pelo menos o drive para melhorar. Ela tem pelo menos a vontade de melhorar. Ela já tem pelo menos uma visualização simples. Tá? E possivelmente ela tem capacidade, ela tem a possibilidade de começar a tornar o trabalho mais efetivo, mais colaborativo. Tá? Organização maturidade 1, maturidade 2 ainda está numa situação frágil pelo perfil de risco. Tá? A organização de maturidade 1, ela ainda existe muito trabalho individual. Possivelmente existe um gestor ainda tomando a maioria das decisões, mas como eu falei para vocês, é um passo evolucionário que você tem que dar para ter um trabalho mais colaborativo. Tá? Uma organização de maturidade 2, basicamente o que você tem são pessoas felizes. As pessoas da organização estão felizes. Tá? Por que isso, pessoal? Porque possivelmente você já tem um WIP limitado, então a organização ela não está sobrecarregada de trabalho. E você está começando a ter fluxo, teu workflow está começando a ficar um pouco mais claro. Essa seria a ideia de uma organização de maturidade 2. Tá? Uma organização de maturidade 2, ela ainda não tem, cara, clientes satisfeitos, que está na maturidade 3. Tá? Como eu falei para vocês, esse quadro aqui seria o mais próximo de uma organização de maturidade 3. Uma organização de maturidade 3, ela começa a reconhecer aquele princípio do Lean, que o cliente é a parte mais importante da cadeia de valor. Para falar a verdade, é o cliente que está puxando o trabalho e a organização tem que fazer tudo o que é necessário para atender esse valor do cliente. Tá claro? A organização de maturidade 3, ela tem uma consistência de processo maior. Ela tem, quando tem alguma exceção no processo, ela consegue corrigir rápido. Tá? E uma coisa que você deve notar, cara, é que uma organização de maturidade 2, maturidade 1, sempre vai depender dos heróis. Sempre vai ter aquela pessoa que, eu resolvo, eu faço. Tá? Uma organização de maturidade 2, de maturidade 3, aí o gestor se torna um herói. O cliente faz aquele tipo de exigência. Eu quero que aquele cara lá seja o gerente do meu projeto. Eu quero que esse cara aqui cuide da minha demanda. Esse gestor aqui. Tá claro? Pessoal, organizações mais maduras, elas não dependem tanto do trabalho heróico. Tá? Elas não dependem tanto do trabalho heróico. Organização de maturidade 0 até maturidade 2, pessoal. Vocês lembram que eu falei que na maturidade 3 que o cliente está satisfeito? Na maturidade 0 até maturidade 2, cara, o cliente ele é atendido mais ou menos. Tá? Muitas das demandas não são entregues na data. Tem problemas de qualidade. Tem problemas com relação a metáfora que o pessoal usa no KMM da literatura é pizzaria. Imagina que você pede uma pizza, tá claro? E o tempo que essa pizza é entregue na sua casa, cara, varia bruscamente. Ou ela é entregue em 20 minutos, ou ela é entregue em 4 horas. Tá claro? E não só isso, cara, quando você pede a pizza, vem ou faltando ingrediente ou vem a pizza errada. Essa seria uma organização de maturidade 2. Maturidade 3, maturidade 1. Tá claro? O que nos leva a uma situação um tanto irônica. Possivelmente vocês não compram nada de organizações de maturidade 2 para baixo. Vocês possivelmente, cara, não usariam o Spotify se você colocasse, eu quero ouvir a música aqui do Van Halen, começa a tocar o Chitãozinho Chororó. Tá claro? Cara, eu tô aqui no YouTube, eu tô buscando aqui vídeos sobre, cara, automobilismo. Aí a lista vem lá com um monte de funk. Eu não posso falar mal de funk aqui no Rio, né, cara? Pode? Ótimo. O engraçado é que o David Anderson falou isso na palestra dele do Lean Kanban Brasil ano passado, né? Você não compra produtos numa organização de maturidade 2 para baixo, mas possivelmente você trabalha numa organização de maturidade 2 para baixo. Tá?
voltando aqui no que eu estava falando, esse quadro muitas vezes, pessoal, reflete que aqui você não está sabendo fazer somente o delivery com qualidade, não só o delivery, cara, na data acordada com o cliente, mas você também tem um processo de dizer como é que o discovery funciona. Cara, o que o cliente realmente quer? Tá? Técnicas de discovery aqui, cara, você vai ter diversas, cara, e o Kanban não entra no mérito como é que você vai fazer. Você pode usar design thinking, você pode utilizar Lean Startup, tá? Você pode usar Customer Development, você pode usar qualquer técnica para fazer discovery. Tá? Bom, esse aqui seria um exemplo de uma organização, a MAPS lá de São Paulo. Eles tinham um quadro de delivery aqui, tinha um quadro de discovery aqui. Você viu que a gente não reservou espaço para o quadro de discovery, né? Ele teve que vir aqui para a parede, mas mostrou a evolução do processo. Isso vai trazer uma discussão, pessoal, que é bastante interessante. O David Anderson tem batido bastante nessa tecla, né? A eterna discussão sobre eficiência e eficácia. Tá claro? A eterna discussão sobre eficiência e eficácia. Se você fosse começar a melhorar algo, cara, você ia querer melhorar a eficiência ou a eficácia? Eficácia? Temos que fazer bem as coisas, né? Quer dizer, temos que fazer a coisa certa, né? Isso, fazer a coisa certa. Tá. Sim, pessoal. Só que você deve ter notado, cara, que nas suas tentativas de mudança, cara, você tentar mudar a eficácia é muito difícil. Tá. Porque a metáfora que eu tenho usado, infelizmente ela pode ofender algumas pessoas, mas não é o objetivo, tá? Mas, pessoal, organizações de baixa maturidade, elas geralmente escolhem os projetos, elas geralmente tomam decisões de portfólio baseado completamente na superstição. Completamente. É assim, esse projeto é melhor que esse porque, cara, porque, putz, isso aqui é um negócio inovador, é sempre um negócio bem abstrato a tomada de decisão. Não tem um framework para isso. Organizações de maturidade mais alta, elas tomam decisões mais assertivas com relação ao portfólio. Tá claro? Pessoal, se você começa um trabalho de melhoria numa organização, cara, e logo de cara você questiona a superstição, o que acontece com você? Cara, é tão fácil, quando você começa numa organização, cara, mexer na eficácia, é tão fácil quanto você convencer a pessoa que o horóscopo não funciona. Tá claro? Porque você está mexendo na superstição, cara. Você está mexendo numa crença. O cara realmente acredita que aquele projeto é melhor porque vai dar mais retorno, porque é mais bonito, porque todo mundo está fazendo isso. É totalmente baseado na superstição. O que nós acreditamos com o Kanban, cara, analisando a evolução do processo, é que primeiro você tem que ganhar capital político. Primeiro você tem que mostrar algum resultado. Primeiro, cara, você tem que ter capacidade de entregar algo para depois você mexer na eficácia. É por isso que nós achamos, cara, que não dá para você pular da maturidade 0 para a maturidade 3. Cara. Existe um caminho a ser trilhado. Existe uma forma de você elevar a maturidade da organização. Tá claro? Se você fosse uma pizzaria, como eu falei, de maturidade baixa, a pizza chega errado, o tempo varia. Quando você chega na maturidade 3, esse tempo passa a não variar tanto e a pizza chega certa. Porém, pessoal, possivelmente é muito comum, mercado de startup tem muito disso, ou até empresas de produto em geral. Organização de maturidade 3, cara, talvez elas não estejam tendo lucro econômico ainda. Talvez elas não estejam ganhando dinheiro. Acho que o exemplo que a gente pode citar talvez é o Twitter, né? O Twitter acho que atende o que ele quer. As pessoas não estão tristes com o Twitter, as pessoas consomem o Twitter, mas não tem lucro ainda. Tá claro? Organizações de maturidade 4, elas não só têm clientes contentes, como elas também têm lucro. Tá? Lucro no curto prazo. Organizações de maturidade 5, cara, elas são robustas com relação à vontade do cliente. Tá? Elas são organizações que o acionista de longo prazo confia. Tá? Pessoal, dei um foco maior aqui, cara, em tentar
ensinar para vocês algumas coisas básicas do modelo. Tá claro, meu tempo encerrou. Para variar, é mais uma palestra nova que eu fui mal, mandei mal no tempo. Tá? Mas acho que a... Deixa eu ver quantos slides tinha. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu não vou falar. Tá? Pessoal, os slides da apresentação estão aqui. Vou dar uma lição de casa para vocês. Dá uma olhada nos depoimentos dessas pessoas e tentem encaixar essas pessoas no modelo de maturidade. Que maturidade que vocês imaginam que essas pessoas estão em Kanban na organização delas? Tá claro? Último slide aqui, para falar a verdade. Lean Kanban Brasil 2018. Acessem esse site aqui, assinem a lista. Estou liberando bastante conteúdo pré-conferência e espero que vocês estejam lá em São Paulo. Tá? Não está São Paulo aqui, mas é em São Paulo, no dia 25 e 26 de outubro. Tá claro, pessoal? Obrigado.